O meu pesadelo começou quando eu achei que estava vivendo um conto de fadas. O nosso novo apartamento, com vista para o mar, era a prova de que eu tinha feito a escolha certa. As manhãs chegavam com a luz dourada refletindo nas paredes brancas e o cheiro de café recém-passado se misturava ao aroma do sal vindo do mar. Mas eu não sabia que por trás daquele sorriso da minha sogra havia um plano sombrio. E eu estava prestes a perder tudo por causa dela. Meu nome é Luana e há 1 ano eu me mudei de uma pequena cidade do interior de São Paulo para a capital. Deixei para trás o cheiro de mato depois da chuva, o calor da minha família, os rostos familiares nas ruas. Tudo. E tudo por ele. O Marco. O meu amor. O homem com quem eu achava que iria construir uma vida. Marco era um homem de coração bom, mas tinha uma fraqueza. Sua mãe. A dona Sônia era uma mulher de 60 anos com um sorriso de anjo e a alma de um demônio. Ela sempre me viu como a intrusão na vida do filho, a mulher que o tirou do conforto do lar. Para ela, o Marco só seria feliz ao lado dela. Sônia começou com pequenas coisas. No começo, ela falava de forma passivo-agressiva sobre como o Marco sempre me ajudava mais do que a própria mãe. Depois começou a ligar para o meu marido em horários estranhos, fingindo estar doente. Ele, ingênuo, sempre corria para ajudar a mãe. No início, eu tentava racionalizar. Talvez ela só esteja preocupada, eu dizia a mim mesma. Mas a frequência das ligações aumentava, assim como o desconforto que eu sentia quando ela aparecia sem avisar, sempre sorrindo como se fosse a dona do mundo. O ponto de virada foi quando a minha melhor amiga veio me visitar. Eu estava animada para que ela conhecesse meu novo lar. O apartamento era pequeno, mas aconchegante, decorado com móveis claros e plantas na varanda. A vista do mar dava a sensação de liberdade, e eu queria que a minha amiga sentisse isso também. Mas Sônia chegou sem avisar e, no meio de um almoço que eu preparei com carinho, começou a me contar uma história. Sabe, Luana, o Marco já teve um relacionamento com uma moça que não era de confiança. Ela roubava as coisas e o enganava. E foi uma experiência tão ruim para ele que eu tenho medo que ele passe por isso de novo. Ela me olhou fixamente. Meu marido, percebendo o constrangimento, tentou acalmá-la, mas a minha amiga já tinha ouvido o suficiente. Você não me contou isso, Luana? Ela me perguntou surpresa. Eu não tinha nada para contar. O pesadelo continuou. A sogra começou a ligar para mim para me dar conselhos sobre o meu casamento. Luana, o Marco gosta que as coisas sejam feitas de um certo jeito. Ele gosta que as contas sejam organizadas. Ele gosta de mulheres que se vestem de forma mais formal. Ela estava me tentando controlar, me transformar numa cópia dela. Eu sentia a pressão em cada palavra. E o medo de perder o Marco crescia a cada dia. Comecei a questionar se ele perceberia ou se ficaria cego pelo amor e pelo respeito que sentia pela mãe. Um dia eu estava limpando o escritório e encontrei uma pasta de documentos antigos. Eram documentos de um divórcio. O divórcio de Sônia e do pai do Marco. A pasta tinha fotos, cartas e uma cópia de uma ordem de restrição. A ordem era contra a Sônia, por assédio e perseguição. Meu coração disparou. Eu sempre soube que ela tinha problemas com controle, mas nunca imaginei que fossem tão extremos. A minha sogra não se divorciou porque o pai do Marco a abandonou, como ela sempre dizia. Ela foi abandonada porque era uma mulher controladora e obcecada. O pai do Marco a deixou e se mudou para outro país apenas para se livrar dela. E ela nunca a superou. Era exatamente isso que ela estava tentando fazer comigo. Ela estava tentando me afastar do Marco para que ele voltasse para os braços dela. A sensação de raiva e fedo se misturavam em mim. Eu sabia que precisava reagir, mas cada passo tinha que ser calculado. Nos dias seguintes, cada encontro com Sônia se tornava um jogo de tensão. Ela elogiava minhas roupas de forma suspeita, comentava sobre a cozinha como se eu estivesse sempre errando e insinuava pequenas falhas no meu comportamento. Eu sorria, ouvia e guardava tudo na memória. Eu também observava Marco. Ele parecia cada vez mais sobrecarregado, dividido entre a mãe e a esposa. Às vezes sentava ao meu lado no sofá, segurava minha mão e dizia: Lu, não sei o que fazer com a minha mãe. Lu, eu tô aqui. Não vamos deixar que ela nos afaste. Eu apertava a mão dele tentando transmitir confiança. No dia do aniversário de Marco, Sônia chegou pro almoço. Ela sorriu para mim com aquele sorriso de anjo e começou a me contar uma história. Luana, eu soube que você e o Marco estão pensando em ter filhos. Quero te dar um conselho. O Marco é uma pessoa muito complexa e precisa de muita atenção. A vida dele é complicada. Eu não aguentei. Eu encarei ela e disse: a vida do Marco é complicada. Mas a sua é ainda mais, não é, Sônia? A sua vida é tão complicada que você foi processada pelo pai dele e teve que assinar uma ordem de restrição. O rosto dela ficou pálido. O sorriso desapareceu. O Marco olhou para mim. Luana,
O que você tá falando? Eu, com os olhos fixos na minha sogra, continuei. Estou falando da verdade. A verdade que a sua mãe esconde há anos. A verdade sobre o divórcio, a verdade sobre o assédio, a verdade sobre a obsessão dela por você. E a verdade sobre o plano dela para me destruir. Sônia começou a chorar. Luana, você tá louca? Isso é mentira. Eu peguei a pasta e joguei na testa. Não, Sônia, não é mentira. Está tudo aqui. Todas as mentiras que você contou ao seu filho. Marco pegou a pasta, leu o documento e olhou para mim. A dor em seus olhos era indescritível. Ele olhou para a mãe e viu o rosto dela que não era mais de anjo, mas de uma mulher cruel e amargurada. Mãe, o que é isso? Eu não sei do que ela tá falando, meu filho. Ela tá louca. Não, mãe, eu confio na Luana. E agora eu sei a verdade. Você não se importa comigo. Você só se importa em me controlar. E eu não vou deixar que você me controle nunca mais. E ele fez algo que me chocou. Ele expulsou ela da nossa casa. A porta se fechou. Sônia se foi e eu me sentei no chão, com a respiração ofegante. Marco me abraçou. Eu não tinha mais nada, mas tinha o amor do meu marido. O nosso amor era minha herança, e a nossa casa, com vista para o mar, era a minha maior vitória. Nos dias que se seguiram, passamos a reconstruir nossa rotina. Cozinhar juntos, assistir séries na varanda, rir de pequenas besteiras. Cada gesto parecia simples, mas carregava um peso de vitória. Eu me permitia finalmente sentir que éramos livres. Ainda assim, havia uma sombra. Sônia ainda poderia tentar se reaproximar. Por isso decidimos reforçar a comunicação e estabelecer limites claros. Ela não podia mais interferir na nossa vida sem consequências. Cada ligação, cada mensagem era respondida com firmeza, sempre preservando nosso espaço. Marco começou a rir mais, a se soltar nas nossas conversas. Ele contava histórias da infância, lembranças de momentos com a mãe, mas agora com a consciência de que passado não define o presente. Eu ouvia, sorria e me sentia parte de uma equipe que finalmente funcionava. Certa noite, enquanto observávamos o pôr do sol na varanda, ele segurou minha mão e disse: Lu, eu nunca imaginei que poderíamos ser tão fortes juntos. Marco, nós sempre fomos. Só precisávamos perceber. Sorri, sentindo cada palavra ecoar em meu coração. E naquela hora, olhando o mar se estendendo até o horizonte, percebi que cada desafio nos trouxe até aqui. Que a força de um relacionamento verdadeiro vai muito além de pequenos ataques e manipulações externas. Que por mais sombria que tenha sido a sombra da sogra, nós emergimos mais fortes, mais unidos. Nos meses seguintes, planejamos pequenas viagens, recebemos amigos e familiares e aos poucos a cidade grande deixou de ser um lugar desconhecido e se transformou em nosso lar. Cada detalhe do apartamento, cada pôr do sol, cada cheiro e som da vizinhança passou a significar liberdade. A memória do pesadelo ainda existia, mas não mais como um peso. Era um lembrete do que superamos juntos. A vingança de Elias foi justa, mas nos faz pensar: o que você faria no lugar dele? Deixe sua resposta nos comentários. E se você quer ver mais histórias de superação e lições de vida, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.